que eu gosto muito de pensar sobre isso, que com Deus não tem porquês, e sim propósitos. Aleluia. Então, o que nós vamos refletir nesta noite, através dos textos que nós vamos ler, é de que nós não precisamos perguntar dos porquês para Deus, mas nós podemos viver o propósito dele para as situações que nos cercam, para as situações que nós vivemos no dia a dia. No segundo semestre de 2022, eu tive umas experiências na minha vida, umas mudanças tão sem eu esperar, sem nada ser feito para aquilo. De repente foi feito um movimento na minha vida que eu não entendi muito, não é? Mas eu resolvi não perguntar nenhum porquê ao Senhor. Eu preferi me derramar ao Senhor Jesus para que Ele cumprisse o propósito dEle através das situações e através da minha vida. Porque através do propósito dEle na nossa vida, Ele é glorificado. Isso não é maravilhoso? Isso é grande demais, não é? Então, desde lá eu venho sempre olhando para este tema, estudando esse tema. E eu gostaria dessa noite compartilhar com você. Nós vamos ler alguns textos aqui. Eu vou ficar cuidando do relógio, porque hoje nós tivemos uns movimentos tão maravilhosos, né? A gente até poderia encerrar, mas o Senhor quer falar com a gente, não é? Os louvores maravilhosos, né? A bebê sendo apresentada ao Senhor, que é tão lindo ver uma criança. Imagina o coração de Jesus recebendo toda a adoração, né? Através desses pais, dessa criança. Isso é tão maravilhoso. Eu gostaria de iniciar, então, a gente lendo esse texto, que se encontra no livro de 1 Samuel, e eu vou ler alguns versículos. Se você fez o seu devocional hoje, vai acrescentar para a sua vida, porque serão alguns versículos para que a gente possa contextualizar o tema. Ok, queridos? Diz assim, em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 1 a 8, em primeiro momento. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou e filho de Zuf, Afrateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, e 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Pelo jeito, eram muitas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Importante destacar aqui que as 2 mulheres eram mulheres de Eucana. Para Eucana, uma das mulheres, teve filhos. E Ana, a palavra de Deus está dizendo, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E aqui eu gostaria que você pensasse um pouquinho comigo sobre isso. E a sua competidora, ou seja, a Penina, excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Sabe, aquela pessoa que diz, olha, está vendo? Você não tem filhos. Olha quantos filhos eu dei para o nosso marido. Deve ter sido terrível, né? E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ana chorava pela situação pela qual ela estava vivendo. Ela estava em sofrimento. Então Eucana, seu marido, lhe disse, olha que interessante, e eu gostaria que você guardasse isso, porque vai fazer parte também da nossa reflexão. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
Que ousado, né? Olha só, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora eu quero ler ainda o versículo 9 e o 10. Então Ana se levantou, e depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Quero lembrar você de que Eli era o sacerdote, ou seja, naquele momento, Eli era o líder do povo de Israel, né? E ele estava sentado ali naquele templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Agora eu quero ainda ler os versículos do 12 ao 16. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Sabe, aquele momento que você está ali e não sai a voz, e só sai um movimento, porque você não tem nem vontade de orar, porque você está enfrentando uma dor, mas você está expressando ao Senhor, e Ele está vendo. Mas Eli não entendia o que esta mulher estava falando. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. De novo, guarda para você esse momento, esse versículo aqui. E disse Eli a Ana: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E ainda eu quero ler o 20 e o 22, que diz assim: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Aleluia! Parece um texto bem longo, né? Mas ele é rico em detalhes, para que nós venhamos aprender com esta família o que é o enfrentamento de uma situação adversa. Queridos, queria ressaltar aqui que essa família é uma família igual a nós. A Bíblia não fala de histórias com E, a Bíblia fala de histórias, e que foram registradas para a edificação da minha vida e da sua, para edificar a minha fé e a sua fé. Então essa família está envolvida numa situação de dor aqui, né? Se nós percebemos, a Ana estava meio que sozinha, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, a leitura, queridos, desse texto, ela não será destacar o desejo de Ana a ser mãe, mas sim o que eu quero trazer aqui é as circunstâncias e o propósito dessa situação, né? Justamente por ele ser rico em detalhes, para que a gente possa aprender a viver uma vida com o Senhor, uma vida de propósitos. Aleluia! Nós estamos falando aqui de um contexto, queridos, onde o líder Eli, naquele momento, ele estava bem enfraquecido, bem fragilizado, justamente porque a família dele estava em pecado, os seus filhos estavam pecando, havia uma liderança ali fragilizada. E Deus precisaria intervir em algum momento naquela situação, para o bem do povo. Porque Deus sempre fez isso. Ele sempre, de novo, quando o povo voltava atrás, ele fazia uma nova aliança, ele fazia um movimento e, de novo, ele chamava o povo para os seus caminhos. Chamava a atenção deles, né? Nesse momento aqui, nós vemos que a palavra de Deus nos traz o entendimento de que havia ali um líder fragilizado, um líder que estava acuado diante das circunstâncias da sua família. Eles estavam em pecado. E ele fechava os olhos para isso. Então, é um contexto bem difícil aqui. Mas o que eu quero trazer para você é que ali, naquele momento, Deus estava unindo propósitos. O Senhor precisaria futuramente, ele precisaria intervir naquilo. E Ana, no mesmo contexto,
estava vivendo uma situação de dor, algo que ela não entendia. Quantas vezes e quantos de nós, diante de uma situação adversa, diante de uma situação de dor, nós não gostaríamos de perguntar para o Senhor, mas por quê? Por que eu? Por que tem que ser comigo? Por que é com a minha família? Né? Por que razão eu preciso estar vivendo isso? O que eu fiz para merecer tal situação? Eventualmente, nós temos o desejo de ter uma justificativa para essa situação. Mas a palavra de Deus diz aqui que Deus encerrou a madre de Ana. Em nenhum momento no texto, nós lemos o porquê que isso aconteceu. Não é verdade? Não tem expresso aqui por que Deus fez isso. Por que Deus fechou a madre de Ana? Mas, durante a leitura, você já vai percebendo que tem um propósito por detrás disso. Alguma coisa vai acontecer. Algo tem de novo para acontecer baseado nessa situação. Há um propósito. Não há um porquê. Há um propósito. E isso é bem importante nós termos esse entendimento, né? Que eu gostaria de dizer para vocês que quando a gente pensa em propósito, a gente pensa em objetivo, finalidade. Para quê eu estou vivendo isso? Mas quando eu penso em porquê, por que eu estou vivendo isso? Como uma pergunta com acento circunflexo, na última letra da palavra porquê, significa questionar, eu estou querendo saber motivo, eu quero uma justificativa. É meio como se eu estivesse pressionando Deus, né? Ah, meu Deus, mas por que isso? Essa é a diferença de viver o propósito e de questionar o Senhor. Por que eu estou vivendo isso? Qual o motivo pela qual eu estou vivendo isso? E eu queria convidar essa noite você a refletir comigo de que é muito melhor nós sabermos a finalidade, para quê, do que o porquê. Não importa. Importa que tem um propósito e que Deus cumpre o propósito sempre através da sua vida e através da minha vida. Queridos, através do propósito de Deus, a glória dele é manifesta neste reino, nesta terra. O Senhor precisa manifestar a sua glória através de quem? Através de mim e de você. É por isso que ele nos chamou. É por isso que eu iniciei dizendo, você está aqui para um propósito nessa noite. Abrace aquilo que você entende que é propósito de Deus para a sua vida. Se nós não questionarmos os porquês, a gente vai viver a alegria do propósito. Você vai ver frutos. E você pode ter certeza, queridos, que viver propósitos ecoa para a eternidade. E eu queria falar em alguns pontos sobre isso nesta noite. Então, primeiro, né? Deus permite viver situações ou circunstâncias para que nós nos tornemos sensíveis ao propósito dele. Pensando na situação de Ana, será que se Ana tivesse concebido no início do casamento dela, na idade tenra, quando nos nossos olhos carnais nós entendemos que é o melhor momento, não é? Vamos pensar assim, na fertilidade, né, que vai até os 40 e tantos anos. A palavra de Deus não diz quantos anos tinha Ana, mas nós entendemos aqui que o período de fertilidade vai até este tempo, de 42 a 45. Então, será que né, a palavra de Deus diz que Ana entregou Samuel, ela concebeu e entregou Samuel para servir ao Senhor no templo junto com Eli. E aí eu pergunto para você, se ela tivesse tido Samuel em tempo que no nosso entendimento é esse tempo de fertilidade, o melhor tempo, né? Quando estão no início ali do relacionamento, quando ela realmente achava que ela queria competir com a Penina para dar filhos a Eucana. Será que se fosse ali que Deus tivesse permitido que ela tivesse filhos, será que ela teria
feito este voto e consagrado Samuel para a sua obra? Gostaria de deixar essa pergunta para você, para o seu coração responder. Então, por isso, muitas vezes, queridos, o Senhor usa uma circunstância para tratar a nós, para que, de fato, nós possamos viver o propósito dele. Porque talvez, do contrário, nós não faríamos, nós não viveríamos, nós não consagraríamos o nosso tempo, a nossa vida em oração, em buscar ao Senhor, buscar intimidade. Então Deus permite, e eu queria, neste primeiro momento, no primeiro ponto, falar, entendendo o propósito. Nós precisamos entender quando há um propósito numa situação, né? Entendendo o propósito, né? Talvez quando nós não entendemos, e que com certeza era a situação de Ana. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo com ela. Ela queria filhos, né? Ela não sabia o que viria. Talvez nós aqui não sabemos o que virá com uma situação que eventualmente eu ou você estamos vivendo. Mas o Senhor tem um propósito para isso. Porque Ele tem propósito com todas as coisas. Não é em vão, queridos. O Senhor, Ele vai se manifestar na nossa vida através destes propósitos que se cumprirá através da minha vida e da sua vida. Todos comigo? Estamos entendendo? Aleluia! Por quê? Porque nós queremos viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu quero, porque é maravilhoso, queridos. E para a gente viver o propósito de Deus, é importante nós termos ouvidos atentos àquilo que está ao nosso redor, a voz do Espírito Santo, né? Quando nós entendemos que há um propósito para determinadas circunstâncias, nós não deixamos de orar por aquela situação. Não é que a gente tem que sentar e aceitar aquela situação. Pelo contrário, dependendo da demora para a resposta daquela situação, nós temos que, inclusive, intensificar as nossas orações. Buscar mais intimidade com o Senhor. Estarmos mais diante da presença dEle, inclusive no nosso secreto. Então, eu não estou dizendo aqui que nós temos que largar a mão, deixar tudo acontecer, enfermidades, problemas, e não orar por aquilo, porque há um propósito. Não, queridos. Ana chorava, Ana orava, Ana queria uma solução para aquela situação. E nós também devemos de orar e clamar ao Senhor por soluções daquilo que estamos vivendo. Mas falando com o Senhor, eu quero viver o que Tu tens de propósito para mim nessa circunstância, nessa situação. O que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer ensinar para mim. O Senhor forja o nosso caráter quando estamos vivendo uma circunstância difícil. Quando nós precisamos, queridos, estar buscando muito mais e confiar nele. É muito maravilhoso a gente viver o propósito, porque quando nós entendemos que há um propósito para essa situação, nós nos voltamos para onde? Para o centro da vontade de Deus. E é neste lugar que nós precisamos estar. É nesse lugar que nós precisamos permanecer, no centro da vontade de Deus, porque Ele vai trazer a solução. Essa precisa ser a nossa confiança. Aquilo vai mudar, queridos. Ele tem um motivo para isso. E você pode ter certeza. Nós aprendemos muito com o Senhor quando nós estamos alinhados a Ele, no propósito que Ele tem para conosco. Quando nós nos submetemos a Ele, para viver o propósito dEle para as nossas vidas, queridos, nós temos a alegria todos os dias de saber que estamos no centro da vontade de Deus. E isso faz toda a diferença na nossa caminhada de fé. Isso faz toda a diferença para o entendimento, para aquilo que o Senhor quer se revelar a nós, viver o propósito dEle. Amém? Aleluia! Jesus tinha consciência do propósito para o qual veio ao mundo. Havia um propósito maior do que todo o sofrimento que ele haveria de passar. Vamos ler João, no capítulo 6,
eu gostaria de ler o versículo 38 e 39. Pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Jesus tinha um propósito. E ele sabia o porquê ele estava aqui. Ele sabia quais os motivos pelas quais ele teve que deixar os céus e se encarnar como homem neste mundo. Ele sabia qual que era o propósito e era muito maior do que tudo aquilo que ele teria que viver, toda a dor e sofrimento. O propósito de Deus para as nossas vidas, em qualquer situação, assim como foi o propósito de Jesus, vai ecoar para a eternidade. Sabe por quê, queridos? Porque não é só para você que aquele propósito vai se cumprir, mas para as pessoas que estão ao seu redor, para as gerações vindouras. Vamos pensar como Deus une propósitos. Veja, Ana, naquele momento do sofrimento e dor, porque ela não poderia conceber. E Deus tinha para aquela situação um propósito muito maior. Muito depois, muitos anos depois. Talvez eu e você não vamos ver com estes olhos o propósito pela qual Deus permitiu que vivêssemos uma situação. Talvez nós não vamos saber. Veja, Samuel, ele teve o ministério dele muito mais à frente e cumpriu tantas coisas que eu já vou falar para vocês. Por quê? Porque Deus tinha um propósito para essa situação. E ele foi vivenciado muito depois. Nós não sabemos até quando, até que ponto que Ana conseguiu perceber tudo aquilo que Deus fez através da vida de Samuel. Mas tudo o que ele viveu ecoa hoje nos nossos ouvidos. Inclusive, estamos aqui hoje refletindo sobre a vida desta família. E quanto crescimento e quantas coisas maravilhosas Deus fez através desse homem naquele tempo. Deus precisava usar Samuel para ser a voz dele para o povo. E ele fez todo este movimento para que isso pudesse acontecer naquele tempo. Então nós precisamos, queridos, estar com os nossos ouvidos abertos e saber, realmente, isso é um propósito? O segundo ponto, bem rapidinho aqui, e eu vou fazer igual o meu irmão Sérgio. Eu vou pedir 5 minutos a mais para o meu pastor. Dedo duro. Ele faz isso. Mas assim, rapidinho, queridos, porque eu não queria deixar escapar, porque o Senhor quer concluir essa mensagem de uma forma bem poderosa. E nós vamos ser edificados. Nós precisamos ter maturidade espiritual para vivermos o propósito. Nós temos que ter essa maturidade. Talvez, durante o processo de um sofrimento, numa determinada circunstância, nós não entendemos o propósito. Mas nós queremos viver ele. Nós queremos, mas nós não entendemos o porquê. Nós queremos estar no centro da vontade de Deus, né? Talvez foi o que aconteceu com Ana. E muitas vezes, queridos, nessa situação, desse enfrentamento, de dor, de sofrimento, né? Isso nos traz incertezas, dúvidas. Será que é assim mesmo? Será que eu tenho que vivenciar isso mesmo? Por que eu preciso? E vem dúvidas no nosso coração, vem incertezas, a nossa alma é abatida, nós ficamos angustiados, nós seremos incompreendidos em algum determinado momento. Veja, e eu pedi para vocês, quando a gente estava lendo o texto, para vocês guardarem, né? 2 versículos que foi bem importante, né? A Ana, além da dor que ela estava sentindo no enfrentamento dela, ela sentiu solidão, né? Veja, a Penina, a sua rival, debochava dela. O marido, o Eucana, minimizou a dor dela. Lembra o que ele falou? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Não, queridos, Ana não queria. Ana queria filhos. Ele poderia ser um marido bacana, legal, um grande companheiro,
Mas a dor dela estava em outra situação. Ela queria gerar filhos. E ele minimizou a dor dela. E aí, como se não bastasse, o líder dela, o Eli, achou que ela estava embriagada e a julgou. Então, ela foi julgada. Tem alguns momentos do enfrentamento do nosso propósito, daquilo que nós estamos vivenciando, que nós vamos estar sozinhos. Seremos incompreendidos. Ana aqui, a gente sentia que ela estava sozinha no sofrimento dela. E muitas vezes, queridos, será eu e Deus e você e Deus. Muitas vezes nós não vamos ter alguém do nosso lado para estar nos incentivando, estimulando. E Deus quer falar conosco onde? Lá no nosso secreto. Ali é que nós vamos sentir que Ele está nos guardando, que Ele está conosco, que Ele está caminhando. Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu. E nós apresentamos para Ele novamente: Senhor, mas olha só. E o Senhor está dizendo para mim e para ti: espera, porque grandes coisas eu irei fazer. Aleluia! Oh, queridos, quantas vezes que aqui nós vimos que não houve desistência nesse ministério. Porque o Senhor tinha um propósito, que você estivesse aqui essa noite. O Senhor tinha um propósito, que semana que vem nós vamos comemorar 21 anos de igreja. O Senhor tem um propósito com cada um de você nessa igreja. E por isso, teve motivos? Teve na caminhada. Teve momentos difíceis. Mas os servos do Senhor não desistiram, porque eles sabiam que tinham um propósito. E o Senhor foi trabalhando, foi encaminhando, foi conduzindo. E é maravilhoso ver os frutos. E eu posso ver daqui a igreja cheia. E isso é grande demais, é maravilhoso. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Esse caminho a gente precisa atravessar, queridos. Às vezes em solidão, né? Olha só, embora Jesus soubesse do propósito pela qual Ele veio a este mundo, Ele teve momentos de solidão. Ele teve momentos de dúvidas. Ele teve momento de tristeza. Vamos ler rapidinho Marcos 14, do 33 ao 36. Ele levou consigo Pedro e Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Aqui estava próximo de acontecer o quê? De Jesus ir para a cruz do Calvário. Queridos, nem era tanto pela dor física, mas naquele momento que ele subiu na cruz, ele levou sobre ele o meu pecado e o teu pecado. Do mundo inteiro, de todas as pessoas, pensa no peso. Às vezes você olha para uma pessoa e pensa assim: nossa, essa pessoa está em trevas. Uma pessoa triste, abatida, angustiada. Agora imagina Jesus levar sobre ele todas as trevas que estava no povo, todo o pecado. Então ele estava angustiado porque haveria, logo em breve, uma separação entre ele e o Pai. Porque o pecado nos separa de Deus. Naquele momento iria separar. Aconteceria um momento de solidão grave para Jesus ali. Por quê? Porque o pecado que ele ia levar de todos nós iria trazer entre ele e Deus uma separação, por mais que fosse por pouco tempo. Mas naquele momento ele levou todo o nosso pecado na cruz do Calvário. E ali estava antecedendo este momento. Eu gostaria que você voltasse, por gentileza, querida, em Marcos 33. Perdão, 14, do versículo 33 ao 36. Agora o 34, por favor. A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal, disse: fiquem aqui e vigiem. O 35, indo um pouco mais adiante, e é maravilhoso este versículo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. 36, ele orou e dizia assim: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Cumprir o propósito.
cumprir o propósito. Aleluia! Ele sabia, assim como eu e você, que Deus pode mudar de uma hora para outra a tua circunstância. Deus poderia mudar tudo aquilo que, lá no início de tudo, eles já sabiam que ia acontecer. Ele sabia que o Pai poderia mudar tudo. Mas ele preferiu viver o propósito pela qual ele veio, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, para a nossa salvação, para a nossa libertação. Queridos, viver o propósito de Deus, na maioria, sempre será difícil, mas irá influenciar vidas para o reino do Senhor. Irá modificar vidas, irá trazer cura para as pessoas. O teu testemunho irá ecoar para a eternidade. Porque o propósito de Deus para a sua vida é que você realmente esteja envolvido de tal forma com os propósitos de Deus, com o propósito pela qual o Senhor te chamou, que você vai influenciar gente para o reino de Deus. Pessoas. Queridos, eu vou dizer, onde você está, o Espírito Santo está. Onde você está, o Senhor está. E onde o Senhor está, nada fica como é. Tudo muda. A sua presença, queridos, num lugar de trevas vai levar luz. Isso é propósito de Deus. Isso é maravilhoso. É grandioso. E para finalizar, queridos, a falta de maturidade nos leva a murmurar pelas circunstâncias. Então, quando nós temos falta de maturidade para viver o propósito de Deus, ao invés de nós nos alegrarmos e orarmos pelaquela situação, nós murmuramos. Ter maturidade para vivermos o propósito de Deus é não assemelhar-nos à matemática dele. Você não pode querer que as coisas de Deus sejam da mesma forma que a nossa. Nós não podemos querer uma lógica para determinada situação. Nós não podemos pensar que vai existir uma lógica com base no meu pensamento, no teu pensamento. Afinal, a matemática de Deus é muito diferente. Quer ver? Os felizes são os que choram. O que perde, ganha. O pequeno é grande. O último é o primeiro. O líder é servo. O maior serve o menor. O louco é sábio. O pobre é rico. O fraco é forte. E nós precisamos morrer para viver. Essa é a matemática. Essa é a matemática de Deus. Nós não vamos compreender no nosso olhar natural, mas nós temos que submeter a Ele, para que possamos viver o propósito que Ele tem para nós, queridos. Então, não precisamos ficar questionando por que comigo, por que isso, por que aquilo. Marche, querido. Se submeta ao Senhor. Ore pela circunstância. Peça direção e sabedoria. E viva intensamente o propósito pela qual Ele te chamou. Tenha um coração disposto para isso. E você vai cumprir com alegria tudo aquilo que Ele colocou para você viver. E para isso nós temos um terceiro ponto rapidinho. Perseverar no propósito, né? Todo nascimento, queridos, todo nascimento precede uma gestação. Tudo que vai nascer primeiro é gestado. Tudo que vai nascer, algo novo na sua vida, você precisa desse tempo de gestação. Não tem como ser diferente. Então, às vezes, é um processo difícil, um processo longo, mas ali vai nascer outro tempo na sua vida. Ali vai nascer outras coisas maravilhosas para você. Você vai começar a perceber, opa, esse tempo está sendo melhor. Grandes coisas o Senhor está fazendo na minha vida. Então, nós temos que entender que para todo nascimento precede uma gestação. Amém? Deus trabalha no tempo dele para forjar o nosso caráter. No tempo de espera e dor de Ana, ele estava a preparando para viver o propósito dele, que era usar Samuel para ser a sua voz com o povo de Israel,
em um tempo tão difícil, de grandes mudanças. Os propósitos de Deus para com Ana e Samuel reverberou para outras gerações. Não é verdade? Que coisa linda. Quando estamos vivendo uma circunstância com demora de resposta, sim, precisamos intensificar as nossas orações. Glória a Deus. Para finalizar, queridos, Deus une propósitos, né? Por isso que Ele uniu o propósito de fechar a madre de Ana para que viesse Samuel, né? E Samuel cumpriu um tempo muito importante em Israel. Deixa eu só passar para vocês tudo aquilo, bem rapidinho, que Daniel fez, né? Então, em 1 Samuel, de 1 a 11, Ana fez um voto. Em 1 Samuel, de 1 a 20, Samuel nasceu. Em 1 Samuel, de 3 a 20, Samuel foi confirmado profeta. Em 1 Samuel 10, Samuel unge Saul, o primeiro rei de Israel. Olha o propósito, queridos. Pensa em quanto tempo que isso aconteceu. Em 1 Samuel 10, em 1 Samuel 16, Samuel unge Davi, o maior rei de Israel. Deus tinha um propósito muito grande com toda a situação que Ana viveu. E Ele cumpriu todo o propósito pela qual ele foi chamado. Por quê? Porque a mãe dele, Ana, se submeteu ao propósito pela qual o Senhor tinha cerrado a sua madre. Para quê? Para sensibilizar ela para o propósito maior, que era trazer Samuel e viver todo o propósito que ele tinha para aquele tempo e para que hoje nós pudéssemos aprender com essa situação. Você recebe essa palavra? Aleluia, glória a Deus.